adianta, né, dizer que vai ouvir a palavra e tudo vai ficar da mesma maneira. Não, uma mudança, ela vai gerar um desconforto, ela vai gerar, de repente, uma mudança de rotina, uma mudança de hábito. Por quê? Porque você vai se alinhar àquilo que tem vindo do Senhor. Significa o quê? Que esta mudança, ela já não está em nós. Nós vamos nos tornando, nós vamos nos ajustando e nós vamos mudando no dia a dia. Quando nós tomamos essa decisão, essa atitude, quando nós temos esse comportamento para que essa mudança aconteça, automaticamente isso vai refletir na nossa casa, na nossa família e principalmente na vida dos nossos filhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, mais um dia. Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença. Senhor, e eu quero pedir que o Senhor abençoe, meu Pai, esta reunião. Senhor, porque cada dia, cada culto, cada palavra é uma oportunidade que nós temos de aprender-nos a chegar ainda mais no Senhor. E eu quero pedir nesta reunião, pais e filhos, meu Pai, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a ser melhores em tudo. Nos ajude a sermos melhores como servos, como pais, Senhor, como mães, filhos, nos ajude, Senhor, porque precisamos da Tua bênção, da Tua direção, para que possamos fazer tudo aquilo, meu Deus, que vem às nossas mãos. Sabemos, meu Pai, que é um privilégio para nós, meu Pai, na condição de pais, ter os nossos filhos, meu Pai. Mas, meu Deus, também sabemos que é desafiador, meu Pai, conduzir, ensinar e educar. Mas nós temos o Senhor, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos dá sabedoria, é o Senhor quem nos dirige diante, meu Pai, de cada momento, de cada situação. Então eu quero pedir ao Senhor que nesta tarde, meu Pai, o Senhor possa ir de encontro a cada um. Senhor, ajude-nos, meu Pai, ajude a cada um que tem buscado, meu Pai, esse discernimento, essa sabedoria no Senhor. Senhor, sabemos que por nós mesmos, meu Pai, nós não vamos conseguir. Senhor, sabemos, meu Pai, que se nós tirarmos os nossos olhos do Senhor e colocar os olhos nos desafios, meu Pai, os desafios muitas vezes vêm para roubar as nossas forças, para roubar a nossa esperança. Mas, meu Deus, nós estamos na mesma condição de Josafá. Os nossos olhos estão no Senhor. Por muitas vezes não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Eu peço que o Senhor conduza esta reunião, esteja à frente de tudo, meu Deus. Eu entrego as nossas vidas, a vida de cada um nas Tuas mãos. E eu peço que o Senhor nos abençoe. Abençoe as nossas crianças. Guarda, Senhor, as nossas crianças. Cubra as nossas crianças, meu Pai, com Teu sangue. Nos guarda, nos livra de todo mal. Eu quero pedir a Tua bênção, meu Pai, e eu entrego tudo nas Tuas mãos. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde, né? Em nome de Jesus, pode sentar por gentileza. Deus trabalha por você. O título da palavra de hoje é justamente essa: Deus trabalha por você. Deus está trabalhando profundamente em mudanças permanentes. Às vezes nós estamos aí orando, clamando, buscando, e quando chega a nós determinadas mudanças, muitas vezes nós não estamos prontos para fazer. E nós já temos ouvido falar, para nós não é novidade, se nós não mudarmos, nada vai mudar. Às vezes nós oramos e buscamos tanto por uma mudança na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento. E a primeira mudança que precisa acontecer
é em nós. E por muitas vezes, e olha como que é, né? Às vezes por nós estarmos mais envolvidos com a palavra, às vezes dentro da igreja, ouvindo a palavra, às vezes nós cobramos mais daqueles que estão em casa, daqueles que estão de fora, do que de nós mesmos. E isso precisa mudar. Nós precisamos nos atentar muito a quem nós somos diante de cada situação. Nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Como nós temos sobressaído como mãe, como pai, né? Mesmo na condição de filhos, como que eu tenho, né, me saído na condição de ser um filho, né? Eu tenho sido obediente aos meus pais, eu tenho honrado os meus pais na condição de mãe, né? Como que tem sido o meu comportamento como mãe dentro de casa? Eu tenho mantido o equilíbrio. Nós sempre falamos que a mulher dentro do lar, ela representa o Espírito Santo. E que a mulher, ela é o termômetro, ela é o equilíbrio daquele lar. Quando uma mãe, né, quando uma mulher, ela está estressada, angustiada, mal-humorada, automaticamente isso é transferido para aquela casa, para aquela família. Quando uma mãe, ela é muito descontrolada, ela só grita, ela só cobra, às vezes ela é aquela, né, que está sempre ali colocando defeito, acaba trazendo essa atmosfera para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. E nada acontece do dia para a noite. Por isso que Deus, ele tem trabalhado, né, para que haja essa mudança em nós. Mas se nós não mudarmos, se nós não abrirmos o nosso coração para que essa mudança aconteça, para que as coisas fluam, a mudança não vai acontecer. Lá em Romanos 10, 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Para que a mudança aconteça, nós precisamos ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Se nós estivermos sendo aquele ouvinte esquecido, e isso é para todas as áreas da nossa vida, a mudança não vai acontecer. Às vezes nós até estamos frequentando a igreja, estamos fazendo propósitos, mas não estamos colocando em prática aquilo que nós temos ouvido no nosso dia a dia. E toda mudança, ela gera crise. Então não adianta, né, dizer que vai ouvir a palavra e tudo vai ficar da mesma maneira, não. Uma mudança, ela vai gerar um desconforto, ela vai gerar, de repente, uma mudança de rotina, uma mudança de hábito. Por quê? Porque você vai se alinhar àquilo que tem vindo do Senhor. E como nós lemos aqui, consequentemente, como que isso vai acontecer? A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra de Deus. Então você vê que é uma atitude de fé. Eu decido mudar, eu decido ouvir a palavra, eu decido mudar o meu comportamento, eu decido me alinhar à palavra, e tudo é o quê? Tudo é uma atitude de fé. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1, ele diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele deixa bem claro, né? Tornem-se, significa que nós não somos. É para nós nos tornarmos ali, né, imitadores de Cristo. Significa o quê? Que esta mudança, ela já não está em nós. Nós vamos nos tornando, nós vamos nos ajustando e nós vamos mudando no dia a dia. E quando nós tomamos essa decisão, essa atitude, quando nós temos esse comportamento para que essa mudança aconteça, automaticamente isso vai refletir na nossa casa, na nossa família e principalmente na vida dos nossos filhos. Por quê? Nós sempre temos dito que filhos, eles são espelho dos pais.
Os filhos, eles são ali aquelas câmeras de perninha que estão o tempo todo observando e automaticamente representando os pais no seu dia a dia. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso comportamento, a nossa forma de agir, de ser, né? Nós sempre temos dito, né, que os nossos filhos, eles chegam até nós sem rótulos. E eles são formados mediante ao caráter dos pais. Só que também, às vezes, né, nós também somos adultos sem rótulos até então. Nós até temos um rótulo da nossa antiga, né, da nossa velha criatura. E agora nós precisamos mudar este rótulo, mudar este comportamento, mudar essa maneira de sermos. Intermédio do quê? De ouvir e ouvir a palavra de Deus. E intermédio disso, nós vamos mudando o nosso comportamento, nós vamos mudando o nosso hábito e nos tornando aquilo que o Senhor tem para nós. Isso quer dizer que ninguém chega, né, já num estágio ali avançado, sabendo, entendendo, não. Como o próprio Paulo disse, tornam-se. Então nós vamos nos tornando, nós vamos ouvindo a palavra, nós vamos aprendendo. Intermédio deste aprendizado, nós vamos ensinando e orientando aqueles que o Senhor confiou em nossas mãos. Às vezes não é somente os nossos filhos que vão aprendendo conosco, também o nosso marido, ou vice-versa, a esposa. Intermédio do quê? De um comportamento transformado, de atitudes e ações transformadas, né? Então tudo isso é o quê? É um processo. É no dia a dia. O que acontece, infelizmente, com muitas pessoas? Quando eles ouvem a palavra, que eles entendem que precisam mudar, eles acreditam que a mudança tem que ser assim, instantânea. Bom se fosse. Né? Bom se fosse que quando nós ouvíssemos algo, nós já mudávamos ali, seguíamos ali na mudança. Só que tem mudanças que ela acontece no dia a dia. E a mudança, quando ela acontece no dia a dia, é algo sólido, é algo permanente. Por quê? Porque o que é uma mudança? É uma mudança de mente, é uma mudança de comportamento, é uma metanoia. E a partir do momento que nós mudamos na mente, nós nos conscientizamos que esta mudança, ela precisa acontecer no nosso dia a dia. E aí você vai mudando as condutas, você vai mudando a tua forma de agir, de pensar, de tratar os seus filhos, de tratar a sua família. Ainda essa semana eu acompanhava um caso e essa pessoa ela dizia assim para mim, pastora, eu preciso mudar muito a forma e a maneira que eu trato os meus filhos. E assim, tem várias formas de tratamento. Tem pais que eles são muito rígidos, né? Eles impõem ali a mudança dos filhos, eles exigem daqueles filhos uma perfeição, né? Que eles têm que ser perfeitinho, que eles não podem errar, que eles não podem falhar jamais. E isso também é algo que traz para essas crianças uma certa insegurança. Às vezes você tem aprendido, né, a se tornar forte, uma pessoa forte, e você quer automaticamente transferir isso para a vida dos seus filhos. Os nossos filhos, nós precisamos sim ensinar os nossos filhos a serem fortes, a não baixar guarda, a acreditar. Só que os nossos filhos, eles também precisam entender que a vida não é feita somente de vitórias. Bom se fosse. Há momentos que eles vão ter que aprender a lidar com os desafios da vida. E o que acontece muitas vezes com alguns pais? Eles querem colocar dentro desses filhos uma perfeição que não existe. E que quando esses filhos não conseguem, né, alcançar aquela perfeição, eles travam, eles desesperam, eles se sentem, né, incapazes. E muitas vezes isso causa
um certo complexo nessa criança, nesse jovem e até mesmo nesse adolescente. Por isso que nós precisamos aprender, né, como nós lemos aqui, nós nos tornemos imitadores, né, de Cristo. Então nós vamos nos tornando no dia a dia e ensinando como nossos filhos precisam se tornar ali homens e mulheres de Deus, né, sujeitos, como a própria palavra diz, às mesmas tentações que temos aí fora e aprender a lidar com os desafios que muitas vezes a vida nos oferece. Porém, tem outros tipos de pais que eles são muito liberal, tudo pode, deixa ele viver, ou então cai naquela condição, ele é pequenininho ainda, ele não sabe, não é assim que funciona. Desde bem pequeno, você já precisa orientar os seus filhos o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode, desde pegar um lápis de um amigo da escola e trazer para casa. Ele já precisa entender que isto é errado, que não, se não é dele, é do amigo, então é do amigo. Né? Então, assim, os pais, eles precisam ter esse entendimento de como conduzir os seus filhos. Não podemos ser firmes demais e nem liberais demais. Nós precisamos ter um domínio, uma dosagem, um controle. E, na verdade, tudo vem como? Vem do ensinar a palavra de Deus. Conduzindo nossos filhos, a nossa família, né, ali no entendimento, nos ensinamentos da palavra. Lá em Isaías 58:14 diz assim: então você terá no Senhor a sua alegria. Qual é a sua alegria que você tem buscado no Senhor? Quando a Bíblia diz assim, ensine o caminho que os seus filhos devem andar, para que quando eles envelhecer, eles não venham se desviar dele. O ensinar, o educar, o corrigir, o mostrar a realidade, né? Isso, às vezes no momento, às vezes é desafiador, porque você tem que falar todos os dias, às vezes a mesma coisa, mas é isso que vai trazer uma alegria. É isso que vai encher o coração dos pais de alegria. É você olhar para os seus filhos e saber que você fez um bom trabalho, que você os conduziu da maneira e da forma correta. Só que, infelizmente, o que tem acontecido com muitos pais ainda, mesmo estando dentro da igreja, foi como eu disse, às vezes querem cobrar uma perfeição que nem eles mesmos são. Que nem eles mesmos estão ali fazendo e agindo da maneira que deveria agir. E às vezes estão querendo essa perfeição. E às vezes o que acontece? Você não vai conseguir. Porque não adianta nós querermos ensinar algo que nós não praticamos. O que acontece muitas vezes dentro das famílias? Às vezes tem aqueles que cobram demais, querem que muitas vezes os filhos fazem, o cônjuge faz, e ele mesmo não faz. Ele continua ainda tendo atitudes que fogem daquilo que nós iniciamos aqui na leitura, né? Daquilo que mostra que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos até têm ouvido a palavra, mas não tem colocado em prática aquilo o qual ele tem ouvido. E isso tem trazido muitas vezes para dentro das famílias uma infelicidade, uma insatisfação. Aí na sequência dessa leitura diz assim: eu farei com que você cavalgue nos altos da terra. O Senhor, Ele prometeu a cada um de nós uma vida plena, uma vida abundante. O Senhor, Ele deixa bem claro que Ele está trabalhando para dar o fim que nós esperamos. E cada um de nós temos orado, temos buscado, seja para qual área for, para que o Senhor venha nos dar esse fim, o qual esperamos. E eu sei que se existe uma área, né, que muitas vezes causa uma aflição, é a família.
Quando a família está bem, quando os seus filhos estão encaminhados, quando o seu casamento está bem, é uma paz sem fim. Literalmente aqui, né? Você terá ali a sua alegria. Quando a sua família está caminhando, está tudo bem, está tudo fluindo, seus filhos estão abençoados, estão saudáveis. Isso te traz uma alegria, uma paz, né? Muito grande. E é isso que o Senhor tem trabalhado. Ele tem trabalhado para que essa paz, essa alegria, para que todas as promessas que Ele tem feito por você, pela sua casa, pela sua família, venha a ser materializada. Só que tem muitos que ainda têm resistido a dar ouvido à voz do Senhor. E essa resistência muitas vezes tem respingado nos seus, naqueles o qual por muitas vezes você tem orado, você tem buscado por uma mudança. Quantos são os pais que por muitas vezes têm orado ali por seus filhos e continua ainda resistindo às direções que o próprio Deus tem dado, de mudanças que o próprio Deus tem exigido. E nós sabemos que a nossa vida, ela tem uma influência muito grande sobre a vida dos nossos filhos. Tanto é que por muitas vezes hoje, né, nós estamos colhendo as escolhas erradas que um dia os nossos pais fizeram. Né? Às vezes estamos aí colhendo uma sequência, né, de situações que por não entender pelos erros dos nossos pais, nós estamos aí. Às vezes colhendo consequência de escolhas erradas que os próprios pais fizeram. E nós, às vezes, olhamos para aquilo e por muitas vezes dizemos, poxa vida, por que o meu pai agiu assim? Por que os meus pais escolheram esse determinado caminho? Agiu dessa maneira, hoje eu estou aqui pagando um alto preço por escolhas que eles fizeram errada. Sim, às vezes até questionamos as escolhas erradas que os nossos pais fizeram. Porém, a maioria deles não tinha um conhecimento da palavra e o entendimento qual nós temos tido no nosso dia a dia. E por que ainda muitos não mudaram, mesmo ouvindo e tendo um entendimento da palavra como nós temos tido? Por que muitos pais ainda estão resistentes à palavra de Deus e não muda atitudes, não muda o comportamento, não muda as condutas, continua ainda sendo pais muitas vezes descontrolados na educação dos seus filhos? Ainda continua tendo comportamentos errados, próximo aos seus filhos, muitas vezes com palavras, com atitudes, e tudo isso está sendo acarretado para a vida dos nossos filhos. Escolhas e decisões que fazemos hoje, automaticamente elas já estão sendo transferidas para a nossa geração. Por isso que nós precisamos saber muito bem qual caminho e qual conduta estamos escolhendo e tendo, já tendo esse entendimento que tudo que nós estamos fazendo automaticamente está sendo transferido para a nossa geração. Por isso que eu preciso me atentar qual caminho eu estou escolhendo, quais têm sido as minhas condutas. Sabe aquela oscilação que às vezes muitos têm? Um dia pega firme, fala a verdade, está firmado no Senhor. Outras vezes já começa a ter condutas erradas, já começa a contar uma mentirinha aqui, já desanima ali, já não pega com uma firmeza tão grande, né? Ali, já começa a se ausentar da igreja, da palavra, e tudo isso está sendo refletido sobre a vida dos seus filhos. Às vezes você olha para os seus filhos, você olha para a sua família e você diz assim, eu não entendo. Por que esse menino não muda? Por que esse homem, essa mulher não muda? Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho ido à igreja. Só que se você trazer para a sua vida, se você se autoanalisar verdadeiramente,
você vai ver que as condutas que muitos dos seus estão tendo é justamente atitudes e comportamentos que você tem no seu dia a dia. Tem dias que você intensifica mais as suas orações por algo, tem dias que você já não acredita, tem dias que você está ali buscando por uma mudança na sua vida, né? Até acreditando, orando, né? Crendo que o milagre vai acontecer, até mesmo no seu casamento, numa cura de um filho. Só que por um outro lado, tem dias que você já percebe que você já não está colocando a mesma força. E tudo isso reflete onde? Na sua casa, na sua família. É algo que eu tenho comigo, né? Tem mudanças que nós não mudamos por nós mesmos, mas tem mudanças que nós mudamos por amor aos nossos filhos, por amor à palavra de Deus. Porque tem mudanças que, se você fosse olhar literalmente, tem coisas que você não gostaria de fazer. Principalmente, vamos falar de casamento, né? Tem atitudes dentro de um casamento que tem muitas vezes que o que você mais quer é falar, ó, quer saber? Eu não preciso viver isso, eu não preciso passar por isso, e eu não vou fazer, e ponto final. Só que quando você traz para a sua vida espiritual, você vê que você não faz porque você quer ou deixa de querer. Você faz porque é um mandamento, é um mandamento bíblico, a submissão, e você muitas vezes faz não por amor ao seu marido, à sua esposa, mas por amor a Deus. E isso significa o quê? Isso significa fé. Isso é atitudes de fé. Porque fazer aquilo que é fácil fazer, onde você está sendo correspondido, é muito fácil. Agora, verdadeiramente, é preciso você usar a tua fé quando muitas vezes o seu marido está tendo um comportamento que não te agrada, às vezes ele está tendo condutas que não te agrada. E você vai agir ali pela fé, porque você acredita que quem vai trazer a mudança, ou quem vai fazer esta mudança, é Deus e não você. E isso também é na vida dos seus filhos. Tem condutas, tem comportamento, porque quando seus filhos são pequenos, às vezes é mais fácil de você controlar, às vezes é mais fácil de você ter o domínio. Mas quando os seus filhos pegam uma certa idade, e às vezes você ali não tinha sabedoria, não tinha ensinamento, para conduzi-los dentro, né, dos ensinamentos bíblicos, às vezes eles acabaram que hoje tendo ali comportamentos, às vezes está seguindo caminhos que você vê que não é correto. E aí, às vezes, você quer essa mudança, você quer essa transformação, e às vezes você já falou uma vez, você já cobrou, e não tem muito o que fazer na força do braço. Então, o que você vai fazer? Você vai agir pela fé. E como é, pastora, agir pela fé? Intermédio da oração, intermédio da dependência de Deus, da confiança de Deus, entregando e dando a Deus aquilo que muitas vezes Ele não está requerendo e esperando do seu familiar, mas sim de você. Às vezes acontecem momentos, né, que o próprio Deus, Ele quer saber o que vai sair de você diante da conduta daqueles filhos, diante da conduta daquele cônjuge. Para quê? Para que você possa passar por esse teste dando uma resposta certa. E o que acontece muitas vezes na vida de muitos cristãos? Nós estamos falando de crentes, daqueles que têm ouvido, como nós lemos aqui, ouvido e ouvindo a palavra de Deus. Muitas vezes dá uma resposta errada diante de situações como, né, de um mau comportamento de ambas partes. Quando o próprio Deus estava esperando de quem tem ouvido a palavra, um comportamento e uma atitude diferente. Quantas são as pessoas que às vezes durante um atendimento, às vezes ela usa uma palavra assim, pastor, eu não sou obrigada a aguentar isso. Quando eu vejo, eu já falei. Pastora, quando eu vejo, eu já vi que eu não dei a resposta certa. E o mais interessante que muitos sabem, né?
quando ele dá a resposta errada diante da situação. Então, por que não pensar antes de agir? Ainda essa semana nós falávamos, como imaginou na sua alma, assim é. Muitos têm feito, têm agido, têm tomado decisões e feito escolhas de acordo com aquilo que ele pensa e com aquilo que ele sente. E por intermédio de atitudes e decisões, escolhas dessa maneira, tem muitos que ainda estão no mesmo lugar. Às vezes está orando pela mesma causa, pela mesma situação, por um bom tempo, mas por quê? Porque Deus não pode fazer? Porque Deus não quer fazer? Às vezes ainda usa aquele termo, né? Ah, se for da vontade de Deus, não é da vontade de Deus. Ele deixa bem claro em 3 João, amados, eu desejo que te vá bem em todas as coisas. E que acima de tudo você venha ter paz. E o que é ter paz? É ter uma paz plena em todas as áreas da sua vida, né? Na conduta com os seus filhos, no seu casamento. Não que não teremos desafios. Gente, desafios nós sempre vamos ter. Você vai ter desafio no seu casamento sempre. Pastora, sério, pastora, que quando a gente se torna cristão, o nosso casamento não é um mar de rosas? Não, querido. Ainda que vocês estejam na mesma fé, né? Claro que vocês não vão ter o mesmo comportamento, né? Que tinham antes, de palavras agressivas, né? De situações, mas às vezes vai ter coisas ali que vai precisar ajustar. Vai ter coisas que um ou outro não vai concordar e vai precisar de muita conversa, de ajustes. Então, isso é natural num casamento. Pastora, se eu criar os meus filhos dentro da igreja, meus filhos vão ser perfeitos? Também não, tá? Às vezes eles vão ter atitudes que você vai olhar e falar, meu Deus, menino, não foi isso que eu te ensinei. Mas realmente não foi. Mas o ser humano, desde pequenininho, eles têm ali a sua personalidade. Então, às vezes, vai ter condutas, vai ter atitudes, vai ter ações, que às vezes vai fugir daquilo que até mesmo você ensinou. Mas qual que é o nosso papel? É pegar ali e ensinar aquilo que é correto. Infelizmente, ainda tem muitos pais que não têm tido essa paciência do ensinar. O ensinar é algo que nós vamos ter que fazer a vida toda. Independente da idade, nós sempre vamos ter que estar orientando, explicando, ensinando, né? Isso é desde pequenininho, às vezes até mesmo quando se casa. Os filhos, eles precisam dessa direção. Eles precisam ser orientados, é bíblico, não é? Que os mais velhos ensinem os mais novos. E quando a Bíblia fala, ela não diz que isso é somente para os de fora. Não, é os mais velhos, é para ensinar os mais novos. Isso pode ser seus filhos, esse pode ser, às vezes, um vizinho, aqueles que estão próximo a você. É bíblico, ensine, os mais velhos precisam ensinar. Então, nós vamos estar ali ensinando todos os dias. E o crescimento da nossa casa, o crescimento da nossa família é o mais importante, né? Todos estão ali buscando por esse crescimento, por essa mudança. E você sabia que Deus ama a sua família? Aí eu pergunto para você, você ama a sua família? Você está disposto a pagar o preço que for preciso, né, para que aconteça essa mudança na sua casa e na sua família? Porque assim, todos nós amamos a nossa casa, amamos a nossa família, né? Só que tudo precisa estar alinhado e fundamentado à palavra de Deus e aos seus princípios. E o que você deseja para a sua família e o que você deseja para os seus filhos está alinhados à palavra de Deus? Lá em Marcos 12:30 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Quando a palavra fala ame, né, o próximo como a si mesmo,
Às vezes é até difícil de dizer que muitas vezes nós amamos mais os de fora, nós temos paciência mais com os de fora do que aqueles que estão próximos a nós. Quantos são, né, que muitas vezes no trabalho, numa rotina ali fora, tem mais paciência para conversar, para dar atenção, para ensinar, do que os seus de casa. Porque, às vezes, quando você chega em casa, você já teve uma rotina, um dia ali puxado, um dia corrido, né? Às vezes atendeu muitas pessoas, lidou com uma série de coisas. Aí você chega em casa, vem os seus, né? Vem o seu marido ou a sua esposa que quer conversar, que quer contar, que quer, né, contar do seu dia a dia. Às vezes vem os filhos que querem conversar muito, contar. E às vezes você já está ali com a tua cabeça cansado, já não aguenta mais. E aí, tipo assim, fala logo que eu preciso fazer as minhas coisas. Fala logo que eu preciso fazer janta, eu preciso organizar a casa. E quando a Bíblia diz assim, ame o seu próximo como a si mesmo, a própria palavra está dizendo para que nós possamos amar aqueles que estão mais perto de nós. Aqueles que mais precisam de nós, aqueles que muitas vezes estão ao nosso lado, no nosso dia a dia. E tem muitos que têm faltado a paciência, justamente com aqueles que estão mais perto dele mesmo. Às vezes tem paciência com todo mundo, mas quando chega aqueles, né, que o Senhor confiou nas suas mãos, que nós sempre falamos que a nossa primeira igreja é a nossa casa, às vezes quando chega dentro da sua casa, a paciência é zero. E nós não podemos permitir. Tem muitos pais que têm distanciado seus próprios filhos, justamente por esse modo de agir, por este comportamento, né, de nunca ter tempo para conversar, de nunca ter tempo para ensinar, de nunca ter tempo para ouvir. Você tem parado para dar ouvido, para ouvir os seus filhos? Você tem parado para ouvir o seu cônjuge, que às vezes quer falar, quer expressar, quer tirar dúvidas, quer perguntar? Você tem parado para dar ouvido a eles? Ou você tem sido aquela pessoa que a sua vida é uma vida corrida, sai cedo, chega tarde, e aí já tem todos os afazeres de casa e deixa de dar atenção para aqueles que o Senhor confiou nas suas mãos? Então nós precisamos parar um pouco, né, e dar atenção, uma atenção maior para aqueles que o Senhor confiou nas nossas mãos. E por muitas vezes, por você não ter esta paciência, se atentar a isso, muitas vezes vai criando até mesmo dentro de casa a barreira entre filhos, entre pais, filhos com as mães, e onde muitas vezes os próprios filhos buscam ajuda mais lá fora do que dentro de casa. E nós não podemos permitir dessa maneira, né? Nós somos a referência, nós somos, né? Nós precisamos ter esta importância, né? Na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Não aquele amigo, nem aquela tia da escolinha, nem até mesmo aquela pastora, aqueles que vão orientar. Nós, como pastores, estamos aqui para cuidar, para orientar, mas para fazer o nosso papel. O papel de pai, de mãe, quem precisa fazer e ocupar, somos nós que estamos na condição de pais. Então nós precisamos mostrar esse amor para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para aquele da nossa casa, da nossa família. Então este mandamento, ele precisa se cumprir, né? Ele tem que se cumprir primeiramente na nossa vida e na nossa casa e também na nossa família. Eu vejo assim que Deus, ele tem nos dado direções, ele tem trabalhado na nossa vida de uma forma poderosa. O Senhor, ele tem nos ensinado no dia a dia como temos que nos comportar. Então nós vemos que não é por falta de palavras que muitos não têm tido um avanço na sua vida. Não tem sido por falta de direções, porque direções têm vindo.
E nós vemos que tem direções para todas as áreas, como você criar os seus filhos, como você educá-los, desde pequenininho, até quando eles vão se tornando maiores, adolescentes. Mas o que acontece na vida, infelizmente, de muitos pais? Que vão permitindo que as barreiras vão ocupando o lugar. Vai tomando a frente, as barreiras, né? Vão se tornando ali muitas vezes bloqueios e impedindo muitos pais de viverem a glória do Senhor, de viver as grandezas que Deus tem. E nós não podemos, como eu disse aqui no início, desta leitura, Deus ele está trabalhando por você. Ele está te mostrando o caminho a seguir. Ele está te orientando como você precisa agir para ter uma vida plena, uma família estruturada à base da palavra de Deus. E o que tem acontecido muitas vezes é que muitos pais ainda não ocuparam o seu lugar. Não se posicionaram, não deram ouvidos literalmente à palavra de Deus. Até têm ouvido, mas não têm colocado em prática. Não têm praticado aquilo que têm ouvido. E a fé vem do quê? Vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso significa o quê? Que é ouvindo, que é ouvindo, que é ouvindo e colocando a fé em prática diante de cada um dos ensinamentos, das direções que tem recebido. Criar filhos é fácil? Não é, mas nós temos um manual que não nos deixa errar. Se nós seguirmos ele à risca. A palavra é o manual de um pai, de uma mãe, como ensinar e encaminhar os seus filhos dentro da palavra de Deus. Mas enquanto este manual não fizer parte da sua vida, ninguém vai dar aquilo que não tem. Não tem como eu exigir algo, né? Como diz muitos dizem por aí, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, isso não serve dentro da palavra de Deus. Para um homem de Deus e para uma mulher de Deus, esse ditado popular, ele não tem efeito nenhum. Porque os seus filhos, eles vão fazer e ser o que você está sendo, ainda que você dê uma ordem diferente. Os seus filhos, eles vão seguir os seus passos, eles vão ser a sua câmara de perninha, eles vão seguir o ritmo que você está seguindo. Por isso que nós, na condição de pais, precisamos mudar. Pastora, mas e como que eu faço na minha condição se os meus filhos já são adultos? Você vai começar a plantar a boa semente. Você vai começar a ter atitudes, escolhas, comportamentos diferentes. Para que quando seus filhos olhar para você, eles vejam em você uma mudança. É muito difícil quando nós atendemos pessoas e às vezes ele chega, o familiar já está dentro da igreja, e às vezes essa pessoa ele olha para nós e diz assim, mas o fulano não sai da igreja e eu não vejo mudança nenhuma. Ele continua com o mesmo comportamento, com a mesma atitude. E aí sabia que para nós às vezes é vergonhoso, fala, meu Deus, como assim, né? Como a pessoa não tem aprendido, ela tem ouvido a palavra, às vezes já tem até sentado conosco, nós já temos ensinado, já temos orientado. E por que não tem entrado? Porque a pessoa não quer. A mudança, ela vem de um comportamento diferenciado. De você ter ali essa mudança primeiramente na tua mente, colocando dentro de você que você quer essa mudança. E automaticamente essa mudança ela acontece dentro de você. Porque a primeira mudança acontece na nossa mente. Se nós mudamos o nosso pensamento, automaticamente nós vamos mudando o nosso comportamento e as ações. E intermédio disso, nós vamos levando para a nossa casa e para a nossa família essa mudança. Mas tem muitos que ainda não entendeu que a mudança primeiro precisa acontecer nela, para que depois essa mudança aconteça dentro da casa dela, com os familiares dela. E eu vejo assim que Deus ele tem, o desejo de Deus é que processos venham ser acelerados.
que mudanças aconteçam de uma forma acelerada. Por isso que ele tem nos mandado tantas palavras, nos dando direções e orientações. Porque ele quer cessar dores, ele quer cessar sofrimentos. Tem muitas mães sofrendo por causa dos seus filhos. Tem muitos casais, muitos casamentos ali sendo desgastados por comportamentos, né, dos seus cônjuges. E o próprio Deus, ele tem nos mandado mensagens, tem nos dado direções, para que comportamentos venham ser mudados, para que ele possa operar o milagre, para que ele possa trabalhar para dar o fim que esperamos. Então eu vejo assim, nós estamos num tempo, num período, que nós não temos mais que protelar. Nós não temos mais que fazer vistas grossas. Sabe, naquela condição assim, ó, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a mudança que precisa acontecer em mim? Eu vou mudar e ponto, independente se o fulano vai mudar ou não, se as coisas vão acontecer ou não, eu vou mudar. Por quê? Porque a minha confiança está no Senhor. A partir do momento que nós tomamos uma atitude como essa, automaticamente Deus já começa a agir de uma maneira poderosa, trazendo a mudança, dando o fim, o qual esperamos. Mas o que acontece, infelizmente, na vida de alguns? Que muitos ainda não querem esta mudança. Por quê? Porque o orgulho fala mais alto. Porque está muito, né? Ali nele ainda está muito aquela condição assim, o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. E outra, alguns ainda permitem que o orgulho tome conta da vida dele, esquecendo que as consequências estão chegando, né? A fatura está chegando. Às vezes ele olha para um filho, ele tem visto ali o filho com um comportamento estranho. Às vezes ele tem olhado para o seu casamento, está vendo que o casamento está esfriando, que as coisas estão mudando, acontecendo, e infelizmente para pior. E ele ainda não se conscientizou que ele precisa se achegar onde Deus quer, que a mudança precisa acontecer. Né? Independente se um ou outro vai mudar ou não, decida mudar. Decida você fazer aquilo que é certo fazer. Como nós lemos aqui no início da leitura, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Então, você vai tomar decisões e atitudes de fé porque você tem ouvido a mensagem. E a partir do momento que você tomar a decisão certa, o Senhor, ele vai agir na sua vida, ele vai agir no seu casamento, ele vai te dar sabedoria para você conduzir os seus filhos e automaticamente os seus filhos também vão mudar. Então eu vejo que é um tempo, né, que o Senhor ele quer acelerar processos, ele quer fazer a mudança. Só que a primeira mudança precisa acontecer em nós, porque Deus ele está pronto para restaurar a sua casa, ele está pronto para restaurar a sua família, ele está pronto para reverter esse diagnóstico dos seus filhos. Quantos filhos que infelizmente ainda estão doentes, fisicamente, com diagnósticos, muitas vezes, dolorosos. Sabe por quê? Não é porque Deus quer os filhos, Deus está requerendo dos pais uma mudança, um posicionamento. E isso, nós já ouvimos muitos testemunhos falando sobre isso. Que quando Deus toca nos filhos, é porque Ele espera uma mudança dos pais. E tem muitos pais que já têm ouvido isso, já têm visto testemunhos sobre isso. E ainda não mudou. Ainda está pagando o preço para ver, né? Às vezes ali os filhos, né, pagando um alto preço, sofrendo. Às vezes com enfermidades, às vezes com atitudes. E os pais ainda continuam na mesma posição. Não dá a Deus aquilo que Deus está requerendo. Não se entrega a Deus. Mas assim, até quando você vai ficar protelando, vendo muitas vezes os seus filhos pagando um alto preço e o seu comportamento continuando da mesma maneira? Então eu vejo que Deus ele trabalha por você, o Deus ele quer dar o fim que cada um de nós esperamos, mas ele precisa que nós venhamos tomar uma decisão. E a decisão é qual? É fazer a vontade dele, é se render a ele, é deixar,
né, de ter uma vida ali dupla. Tem muitos que têm tido uma vida dupla. Uma hora ele faz, outra hora ele não faz. Não, Deus não quer mais isso. Deus, ele quer ali um casamento, uma fidelidade com ele. Para quê? Para que ele possa agir e fazer aquilo que ele muitas vezes está querendo mais do que a própria pessoa. Então é tempo de se ajustar, é tempo de se achegar onde Deus quer, é tempo de dar esta oportunidade de Deus trabalhar por você, mediante as atitudes certas da sua parte, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, com a mão no seu coração neste momento. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre o que falamos. O Senhor, ele trabalha para dar o fim que esperamos. O Senhor, ele está pronto para fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A vida é feita de desafios. A partir do momento que você decide, né, se casar, ter filhos, são novos desafios, a gente sabe disso. Porém, é uma dádiva de Deus ser mãe, ter filhos, viver um casamento. Só que para que isso aconteça de uma forma poderosa e gloriosa, nós precisamos nos alinhar em Deus. Nós precisamos nos achegar onde Deus quer. Não adianta nós querermos levar a vida de qualquer forma, de qualquer maneira, que isso não vai acontecer, essa mudança não vai acontecer. Mas precisamos buscar essa mudança em Deus. Precisamos buscar essa mudança no Senhor. Às vezes sozinhos é um desafio, né? Mas quando nós estamos com o nosso coração pronto para ouvir a Deus e obedecer a Deus, automaticamente a mudança acontece. Infelizmente, o que tem acontecido ainda na vida de muitas pessoas, que eles até têm ouvido a palavra de Deus, mas não têm conseguido colocar em prática. Mas por que ele não tem conseguido colocar em prática? Porque o orgulho, muitas vezes, ainda tem tomado conta dessa pessoa. E nós não podemos permitir, nós precisamos estar prontos para ouvir. Nós precisamos estar prontos para fazer a vontade de Deus. O Senhor, ele está pronto para agir na nossa casa, agir na nossa vida. O Senhor está pronto para agir nessa área ao qual você tem orado tanto. Essa busca, né, o qual você tem ali intensificado. Mas não basta buscar e orar. Precisa haver mudanças. E mudanças são decisões, são atitudes, são comportamentos que precisam mudar para que o Senhor possa agir. Esse é um ano de realizações. A palavra deste ano, ela nos promete realizar muitas coisas. Desde aquela que quer se casar e ter filhos, até aqueles que querem, né, ampliar ali a sua família, a sua empresa. Só que nada vai acontecer do nada. Tudo precisa ter uma mudança. E a maior mudança que precisa acontecer é a mudança dentro de nós. E o que não tem nos faltado são direções do que fazer e como fazer. Nós precisamos orar a Deus, buscar de Deus sabedoria e direção para conduzir os nossos filhos. Os nossos filhos, eles não podem ser tratados de qualquer maneira. Eles não podem ser tratados de qualquer forma. Os nossos filhos, eles precisam de amor, eles precisam de atenção. Não basta gerar filhos.
eles vão exigir da nossa parte um investimento. Você como mãe, como pai, você tem investido na vida dos seus filhos? Pastor, eu tenho, meu filho estuda na melhor escola. Pastora, desde pequeno, pastora, ele já tem um celular, ele só usa roupas de marca. Pastora, eu sempre gosto de deixar os meus filhos bem vestidos. Mas não é esse investimento que eu estou dizendo. Porque às vezes o seu filho, ele pode ter tudo isso e ele está procurando um colo de um pai e de uma mãe lá fora, porque ele está em busca de atenção, em busca de ser compreendido, ouvido. Será que você tem dado ouvido ao seu filho? Tem sentado com seus filhos, dado atenção? Às vezes eles querem algo tão simples, né? Às vezes ele quer apenas ali que você vê o desenho que ele fez, ou o brinquedinho ali que ele ganhou, ele quer te mostrar como funciona. Às vezes ele quer te fazer algumas perguntas que às vezes você fala, meu Deus, como que eu vou responder essa pergunta? Né? Porque às vezes, principalmente quando eles vão pegando uma determinada idade, né? Vão se tornando jovens, adolescentes. Às vezes eles vêm com uma pergunta que você fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou dar essa resposta, né? Mas precisamos responder. Precisamos orientar, seja ela qual for e qual área for, né? Se alegre quando seus filhos virem até você fazer perguntas ali que aparentemente são absurdas, mas isso mostra confiança, isso mostra, né, que eles estão buscando a sua ajuda, o seu conhecimento, o seu entendimento. E muitos pais não têm conseguido lidar com isso. Às vezes, quando os filhos chegam para fazer perguntas, às vezes ali, né, aquelas perguntas, fala, não vou responder, você não está na idade de aprender ainda sobre isso. Está errado, tá? Tire as dúvidas, explique com clareza, orienta seus filhos. E isso precisa ser independente, ali tem que orientar, tem que ensinar, tá certo. Que de repente é muito pequeno, às vezes são muito pequenininhos, não tem como você explicar com uma clareza tão grande, mas você precisa falar a verdade. Sabe aquela pergunta que às vezes ele chega bem pequenininho e faz assim para você, mamãe, por onde eu nasci? E aí, qual é a tua resposta para ele? Que a cegonha trouxe ele? Não, você vai explicar, é claro, de acordo com a idade, você vai estar explicando, mas eles precisam saber. E isso é uma pergunta mais assustadora, às vezes, que a outra, mas nós precisamos ocupar o nosso lugar. Nós precisamos estar prontos para educar, para corrigir, para orientar, para ensinar os nossos filhos. Eles precisam entender que nós somos pais presentes. Que nós estamos ali o tempo todo para ouvi-los naquilo que precisar, até mesmo depois de crescidos. Os nossos filhos precisam encontrar essa segurança, essa confiança em seus pais. Por quê? Porque Deus trabalha por você. Deus trabalha para dar o fim que você espera. Deus trabalha para que você possa ser ali uma pessoa feliz e realizada em todas as áreas. Deus trabalha para que a sua família seja uma família ali repleta de paz, de alegria, de união, sendo formados, né, mediante a palavra de Deus. Só que isso exige uma entrega, uma perseverança, uma confiança. Isso exige uma renúncia, né? Uma resiliência, muitas vezes, para que as coisas possam ser completadas por Deus. Porque a obra que o Senhor começa, Ele termina. Só que nós fazemos parte dessa obra. Nós estamos ali, né, na perfeição, ali, né, nos aperfeiçoando, nos moldando para que essa obra do Senhor possa ser completa. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, diante de tudo que ouvimos e aprendemos hoje, eu quero pedir que o Senhor, meu Pai, abençoe a vida de cada um.
Sustenta a cada homem, a cada mulher, os pais. Sustenta as famílias, dando discernimento, sabedoria. Senhor, ajuda, meu Pai, os pais a conduzir bem, meu Pai, os seus filhos a conduzir bem a sua casa, a sua família. Sabemos, meu Pai, que a família é uma obra divina do Senhor. E não tem como uma família, meu Pai, se manter firmada, se não for a base da Tua palavra. Então ajude a cada um a ocupar o seu lugar. Ajude-os, meu Pai, a cada um se posicionar e fazer aquilo que precisa ser feito. Senhor, os nossos filhos precisam entender, meu Pai, que o socorro qual eles precisam, meu Pai, vem do Senhor. Mas nós, como pais, estamos aqui para ser essa base de sustento em tudo que eles precisarem. Eu peço que o Senhor fortaleça os pais, meu Deus. Dê sabedoria a cada um. Os pais que têm buscado ajuda, que têm buscado sabedoria, que têm buscado essa força no Senhor, porque, meu Deus, eu sei que tem pais, meu Pai, que têm chorado aos teus pés, buscando socorro e ajuda para conduzir bem a sua casa e a sua família, porque eles não querem errar, meu Deus, eles não querem agir por si mesmo, mas eles querem agir conforme a vontade do Senhor. Então ajude-os, meu Pai, sustenta cada mãe, sustenta cada pai, abençoe, meu Pai, os nossos filhos, abençoe, Senhor, as nossas crianças, conduza, meu Pai, os nossos jovens, adolescentes, meu Pai, no temor do Senhor. Senhor, o mundo já és do maligno, meu Deus. O mundo só tem fantasia e ilusão para ensinar, meu Pai. E se os nossos filhos não tiverem uma boa estrutura, uma boa base dentro de casa, meu Pai, eles vão ceder às vontades e à curiosidade que o mundo oferece. Então que os pais, meu Pai, sejam sustentados e fortalecidos à base da Tua palavra. Que os pais possam buscar esse entendimento a cada dia mais, essa força que vem do Senhor. E que nenhum deixe se levar, meu Pai, pelas emoções, pelo momento, porque, meu Deus, todos nós estamos sujeitos a viver momentos desafiadores. E quando cada um estiver vivendo ali, meu Pai, os seus momentos de desafios, que eles não venham se distrair da sua casa e da sua família, porque muitas vezes as distrações, meu Pai, vem justamente para nós soltarmos as rédeas, meu Pai, da nossa casa e da nossa família, não. A nossa casa precisa estar no nosso controle, no controle do Senhor. Então eu peço que o Senhor, meu Pai, dê força, meu Pai, a cada um que tem buscado essa ajuda e essa força no Senhor. Eu abençoo os lares, meu Pai, eu abençoo as famílias. Eu peço que o Senhor abençoe as nossas crianças em todo lugar, os que estão chegando em casa, os que estão indo para a escola. Guarda, coloca o amor e o temor do Senhor dentro dos corações. E mais uma vez eu oro, meu Pai, por esses pais que têm orado e buscado, meu Pai, por seus filhos. Conduza cada um deles. Senhor, coloca a luz nas trevas. Se há mudanças que precisam acontecer, que eles possam se despertar. Se há hábitos, meu Pai, que de repente eles têm, condutas que eles têm, que isso possa acarretar ali, meu Pai, no crescimento e no desenvolvimento dos seus filhos, que o Senhor possa colocar luz nas trevas e que eles possam ver e entender, meu Pai, aquilo que precisam ver. Eu abençoo a vida de cada um e eu entrego cada um nas tuas mãos, crendo, meu Pai, que o Senhor realmente está trabalhando para dar o fim que cada um espera e aquilo que cada um tem buscado, as orações que cada um tem realizado, que nenhuma delas fiquem esquecidas pelo Senhor, mas que todas elas, meu Pai, possam ser ouvidas e respondidas. Eu abençoo a vida dessa mãe que tem orado intensamente por seus filhos, a vida desse pai que tem lutado todos os dias, meu Pai, para ser aquele, meu Pai, que mantém esta casa e esta família. E eu entrego cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo,
é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.
nós precisamos nos atentar muito a quem nós somos diante de cada situação. Nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Como nós temos sobressaído como mãe, como pai. Nós sempre temos dito, né, que os nossos filhos, eles chegam até nós sem rótulos. E eles são formados mediante ao caráter dos pais. O que tem acontecido com muitos pais ainda, mesmo estando dentro da igreja. Foi como eu disse, às vezes querem cobrar uma perfeição que nem eles mesmos são. Que nem eles mesmos estão ali fazendo e agindo da maneira que deveria agir. E às vezes estão querendo essa perfeição. E às vezes o que acontece? Você não vai conseguir. O ensinar é algo que nós vamos ter que fazer a vida toda. Independente da idade, nós sempre vamos ter que estar orientando, explicando, ensinando, né? Isso é desde pequenininho, às vezes até mesmo quando se casa. Os filhos, eles precisam dessa direção. Aí eu pergunto para você, você ama a sua família? Você está disposto a pagar o preço que for preciso? Né, para que aconteça essa mudança na sua casa e na sua família? Porque assim, todos nós amamos a nossa casa, amamos a nossa família, né? Só que tudo precisa estar alinhado e fundamentado à palavra de Deus e aos seus princípios. E o que você deseja para a sua família e o que você deseja para os seus filhos está alinhados a palavra de Deus? Nós já ouvimos muitos testemunhos falando sobre isso. Que quando Deus toca nos filhos, é porque Ele espera uma mudança dos pais.